O que a Bíblia fala sobre o sacrifício que devemos fazer diariamente a Deus? E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Ligados à Palavra. Hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro. Eu quero mandar um abraço super especial para os nossos amigos do Código Aberto. O André Leite e a Liga da Esperança, que você acompanha todo sábado a partir das 3 horas da tarde. E outra coisa, tá lembrando nossa perguntinha do Face? facebook.com/JA Central PV. Vai lá e responda. Quantos profetas foram chamados lá para o sacrifício do Monte Carmelo? Viu? Vai lá no nosso Face e não deixe de participar conosco. E aqui no estúdio já está conosco o pastor Jairo Mendes. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos lá. Pegue então a sua Bíblia, o seu guia de estudos e vamos falar com o nosso Criador. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por acordarmos mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Fique conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que você pode acessar o guia de estudos através do cpb.com.br. Não deixe de estudar conosco a Palavra de Deus. Pastor, ontem nós começamos a falar sobre sacrifícios, porque o assunto da semana do nosso guia, o assunto da semana 3 é sacrifícios. Mas o que a Bíblia diz sobre sacrifícios? Qual é o conceito bíblico? Nós precisamos falar aí alguma coisa sobre sacrifício, sobre morte. Dá mais detalhes pra gente. O detalhe é o seguinte, que o sacrifício, quando a gente fala de sacrifício, como já dissemos, é o ato de você se aproximar, né, de Deus. De Deus. Nós, pelo pecado, o pecado gera uma parede de separação e através do ritual de sacrifício, Deus estava colocando em destaque, em relevo, a necessidade de você se aproximar dele. Também da necessidade que ele tem de estar próximo de nós, né? Então, os sacrifícios apontavam para esse reconhecimento de que nós precisamos estar próximos de Deus e que Deus também é o nosso Criador, né? A grande mensagem através dos rituais é que nós, através do sacrifício, o ofertante estava dizendo: Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso fazer, né? A minha origem, eu tenho origem, essa origem é Deus. Deixa eu perguntar, ontem, no programa de ontem, você falou que o povo de Israel fazia 2 tipos de sacrifícios, de cereais e o de holocausto. Quando acontecia cada um deles? Existia um calendário, né? Ontem nós terminamos falando sobre a questão da sombra, né? É uma realidade que projeta a sombra, naturalmente é assim, né? É a realidade que projeta a sombra. No caso do ritual do santuário, é a sombra que projeta a realidade de coisas que viriam no futuro. Na verdade, todo o programa que era apresentado ali no ritual do santuário apresentava o plano da salvação. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus está fazendo e aquilo que Jesus fará, né? A salvação do ser humano também em 3 tempos, né? Nós fomos salvos porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, e essa salvação era simbolizada pelo aquele ritual da morte do cordeiro, né? O camarada colocava a ovelha embaixo do braço e dizia assim: eu pequei. Por eu ter pecado, eu mereço a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que é o princípio da questão do sacrifício que a Bíblia traz. Exatamente. Da morte e do sacrifício. Então, quando ele entrava pela porta do santuário, ele virava as costas para o sol, mostrando ali o repúdio que Deus tem pela idolatria. Porque a porta do sol era um deus pagão. Exatamente. Né? O sol sempre foi o ídolo mais adorado de todos os tempos, né? E a porta do santuário estava virada para o sol. O camarada estava trazendo sua oferta e dizia assim: eu pequei, por eu ter pecado eu mereço a morte. Mas para que eu não morra, eu estou trazendo aqui um substituto, que era o animal, né? Esse sacrifício existia um sacrifício contínuo, que acontecia de manhã e de tarde. As ofertas pacíficas também eram apresentadas no
a oferta pacífica, a oferta de reparação, ou a oferta de purificação também era apresentado diariamente no santuário. Também aconteciam as festas, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa dos pães asmos, as festas do Pentecoste. Todas essas festas estavam relacionadas também com a apresentação dos frutos do trabalho que o povo de Deus produzia, né, das colheitas, né, que era uma forma de reconhecimento, que tudo que eles eram era uma dádiva das mãos poderosas de Deus. Você fala que da questão do sacrifício, era sempre o mesmo animal, era sempre um cordeiro que tinha que ser morto? Não, existiam vários tipos de animais, todos os animais limpos, né? Limpos. Por exemplo, o mais pobre, que não tinha condição de levar uma ovelha, ele podia levar uma pomba ou um pardal, né? Mas desde que fosse puro. Por que tinha que ser um animal limpo? Não podia ser um animal sem manchas? Porque ele apontava para aquele que é completamente puro, né? E quem é este? É Cristo Jesus, né? Então você está dizendo que todos os sacrifícios, desde lá do Éden até o tempo do santuário ali no povo de Israel, todos eles apontavam unicamente para Jesus? Para Cristo. Para Cristo. Por quê? Porque o ser humano, por si mesmo, ele não tem como resolver o problema do pecado, né? O ritual do sacrifício, que aconteceu desde lá do Jardim do Éden, passou pela era patriarcal, pelo santuário no deserto, depois foi transferido lá para o templo de Salomão e os outros templos que vieram. Esses rituais eram paliativos, né? Mas apontavam para o derradeiro sacrifício. Quando Jesus foi para ser batizado, João 1,29, né, João Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Só por Jesus poderíamos receber o perdão eterno? Só por Jesus. Por quê? Porque lá no céu, em algum momento da eternidade, Satanás lançou uma dúvida, né, se Deus realmente era completamente justo, né? Ele lançou uma ideia louca, né, que Deus oprimia os anjos, né, os seres celestiais, com a tirania de amor, né? E Satanás, ele saiu derrotado lá do céu. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E ele empreendeu guerra, então, contra os filhos de Deus aqui nesse planeta, né? Ele perdeu o primeiro round no céu, mas ganhou a segunda batalha aqui na terra, quando ele levou ou enredou os nossos primeiros pais, né, nas artimanhas. Nós nos deixamos de ser filho de Deus, passamos a ser filho do inimigo, né? Naturalmente, quando nasce do pecado, nascemos assim. É por isso que João 1,29 diz assim, João 1, verso 12, diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus, né? Então, respondendo a sua pergunta, por que o sacrifício só de Jesus só seria? de Jesus, né? Porque o ser humano no pecado, ele se torna indigno de oferecer qualquer sacrifício que pudesse dar-lhe, restaurar a condição de filho de Deus, né? Implicou aí um assombroso milagre, né? A encarnação de Cristo, né? A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, que foi o criador de todas as coisas, né? Pela palavra, ele toma a forma humana e vem até a terra para viver entre nós. Isso é um assombroso mistério, né? Exato. Alguém ilustrou isso aí, que nasce da seguinte forma, né? O que implicou a encarnação, né? O indivíduo tomava conta de um aquário e ele ali controlava o pH da água, a temperatura da água, alimentava os peixes, mas ele se frustrava todas as vezes que ele chegava na beira do vidro, assim, os peixes se espalhavam, né? Ele falou assim: para eu pudesse ser aceito pelos peixes, haveria necessidade de ter um tipo de encarnação. Um homem se tornar um peixe. A gente pode pensar, isso é uma bobagem muito grande, né? Mas mais absurdo que isso é Deus se tornar um homem.
Isso aconteceu na encarnação da graça em Cristo Jesus, né? E lá em João 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ou seja, a mesma santidade que fora vista no rosto de Deus Pai, fora vista no rosto de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. E não pecou. Nós vamos falar, pastor, já cortando nosso tempo hoje, infelizmente já acabou, mas teve algum personagem bíblico que ele sentiu um pouquinho o sofrimento de Deus. Exatamente. E é sobre esse personagem que nós vamos conversar amanhã. Então não deixe de vir estudar conosco. Pastor, para terminar, ore para a gente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. E nós reconhecermos que Cristo é o nosso perfeito sacrifício. Amém, Senhor. E nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos da penalidade do pecado, do poder do pecado, e seremos salvos da presença do pecado. Obrigado, Pai, pela paz que nós adquirimos em Cristo Jesus. Dá-nos o restante dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Agora é com você. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 68 do livro de Salmos. E é claro que a gente espera amanhã para mais um Ligados na Palavra. Um abraço. Tchau.